Depois daquela noite, ninguém percebeu, mas eu não consegui mais fingir. Voltei pro mesmo quarto, mesma parede, mesmo lugar, mas nada ali parecia mais encaixar. Como se tudo tivesse ficado pequeno demais, depois de ver algo que não volta atrás. As coisas simples perderam o peso que tinham. Conversas rasas já não me prendiam. Não por desprezo nem por querer ser diferente, mas porque algo em mim mudou de repente. Eu tentava agir como sempre fiz, mas parecia que eu tava interpretando um personagem em mim. Como se parte minha tivesse ficado lá e o resto voltou só pra continuar. Depois do que eu vi, não dá pra esquecer, mesmo tentando viver como antes já acontecer. E quanto mais eu finjo que tá tudo igual, mas isso dentro se mostra real. Depois do que eu vi, não tem como negar, tem coisa em mim que não quer mais voltar. E mesmo sem saber o que isso significa, eu sei que minha vida não é mais a antiga. Tem hora que bate um silêncio estranho, não é vazio, é como se eu não acompanho o ritmo daqui, a forma de pensar, como se eu tivesse fora, sem sair do lugar. E ao mesmo tempo vem um peso difícil, não de dor direta, mas algo implícito, como se eu tivesse visto coisa demais e agora carregar isso fosse parte do que faz. Eu lembro de cenas que não sei explicar, sensações que voltam sem avisar. E não é lembrança clara pra contar, mas é forte o suficiente pra me atravessar. E o mais estranho não é o que eu vi, é perceber que eu não consigo mais fingir. Depois do que eu vi, não dá pra esquecer, mesmo tentando viver como antes já acontecer. E quanto mais eu finjo que tá tudo igual, mas isso dentro se mostra real. Depois do que eu vi, não tem como negar, tem coisa em mim que não quer mais voltar. E mesmo sem saber o que isso significa, eu sei que minha vida não é mais antiga. E o que mais pesa não é nem a visão, é o que ficou como percepção, de ver gente vivendo sem perceber coisas que eu já não consigo mais não ver. Não é julgamento, é desconexão, como se existisse outra camada na percepção e eu tivesse tocado sem querer algo que mudou o jeito de viver. E eu sigo aqui, tentando equilibrar entre o que eu vi e o que tenho que encarar, sem poder falar tudo que eu sei e sem conseguir voltar pro que eu era antes também. Depois do que eu vi, não dá pra esquecer, mesmo tentando viver como antes já acontecer. E quanto mais eu finjo que tá tudo igual, mas isso dentro se mostra real. Depois do que eu vi, não tem como negar, tem coisa em mim que não quer mais voltar. E mesmo sem saber o que isso significa, eu sei que minha vida não é mais antiga. E agora o que eu faço com isso aqui dentro? Não tem manual, não tem ensinamento, não tem ninguém que eu possa falar sem parecer que eu tô tentando inventar. Eu vi coisa que não dá pra dividir, não cabe em frase, não dá pra medir. Quanto mais eu guardo, mais pés em mim, mas soltar também não resolve assim, porque quem não viu não vai entender, e quem entende talvez nem queira ver, porque mexe com tudo que acredita ser e nem todo mundo tá pronto pra perceber. Então eu fico no meio segurando isso, tentando viver sem perder o juízo, mas já sabendo que depois do que aconteceu, ignorar virou escolha e não é o meu. E se isso veio até mim desse jeito, então tem motivo mesmo sem conceito. Por que não muda alguém desse nível, sem que exista algo maior, invisível? Se eu continuo aqui, é porque ainda tem algo pra viver. Mas depois do que eu vi, não dá mais pra não perceber. Depois do que eu vi, não dá pra
esquecer, mesmo tentando viver como antes de acontecer.